Convido vocês a virem comigo resolver mais uma questão, onde está sendo pedida a área do triângulo de vértices ABC, inscrito numa circunferência de raio R. Além disso, indicou-se que o ângulo B mede 30 e o ângulo C mede 120 graus. E o raio 2 centímetros. Sugiro que antes você pause, tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai relembrar que nós já falamos aqui da seguinte situação. Quando eu tenho um triângulo de vértices A, B, C, inscrito numa circunferência, né, de raio R, ok? A gente viu que se eu chamo os lados de A pequeno, B pequeno e C pequeno, a gente viu que cada ângulo desse daqui, ó, A chapéu, B chapéu, C chapéu, pode se relacionar com os lados, né? Como? Eu vou pegar cada lado e associar com o seno do ângulo oposto a ele, ó. Então eu tenho aqui que o lado A está para o seno de A, assim como o lado B está para o seno do ângulo oposto a ele, o lado C está para o seno do ângulo oposto a ele. E a gente viu que a relação de proporção, né, a razão de proporção, ela tem uma razão aqui de 2 R's, né, o diâmetro. Essa é a lei dos senos, que me permite escrever, se eu pego cada uma igual a 2R, que o A é 2 R's seno A, não é verdade? O B é 2 R's seno B, e o C é 2 R's seno C. Né? Bem, essa é a lei dos senos que nós estudamos, e aí o que eu vou pensar agora? Nós vimos também que se eu pego dois lados quaisquer e multiplico pelo seno do ângulo entre eles, observe, ó, o semiproduto de dois lados com o seno do ângulo sempre me dá área, não é? Eu podia fazer também aqui, ó, seno B, ou poderia fazer BC seno A. Então veja que o semiproduto de dois lados quaisquer, pelo seno do ângulo formado por eles, também me dá a área do triângulo. Então eu tenho essas duas relações que me permitem fazer algumas deduções sobre outras relações. Por exemplo, o que acontece se nesse triângulo aqui, ó, eu calculasse a área dele por essa relação que a gente teve, né? Ó, pegar aqui o ABC, a área eu vou representar com colchete, então eu posso representar como sendo, por exemplo, B vezes C vezes o seno de A, né? O semiproduto. Ocorre que, se você for um bom observador, eu posso escrever a partir daqui, ó, que o seno de A, na verdade, vale quanto? Vale A sobre 2 R's, não é? Se eu divido os dois lados dessa igualdade por 2 R's, eu tenho essa relação. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo o quê? A área do triângulo ABC, ó, ela pode ser escrita como sendo BC sobre 2 vezes o seno de A. Mas quem é o seno de A? É A sobre 2 R's. Ora, isso me deu agora uma relação para calcular a área do triângulo, que seria o produto dos três lados sobre 4 R's, como queríamos demonstrar. Ou seja, para calcular a área de qualquer triângulo inscrito numa circunferência, eu só preciso multiplicar os três lados e dividir pelo dobro do diâmetro, ou por 4 R's. Tudo bem? Essa é uma relação interessante, né? Para calcular a área de um triângulo, pego os três lados, multiplico e divido pelo dobro do diâmetro. Uma outra relação que também nos permite, ó, vamos escrever essa daqui, ó, essa que me dá a área ABC como sendo o produto, né? Produto dos três lados, ABC sobre o dobro do diâmetro. Uma outra relação seria a seguinte, ó, se a gente pegasse, né, para calcular essa área e fizéssemos assim, ó, a área do triângulo ABC, vou pegar dois lados quaisquer. Então vou pegar, por exemplo, o lado A e B. Então eu posso pegar A vezes B, vezes o seno do ângulo entre eles, nesse caso é o seno de C. Tudo isso sobre 2. O semiproduto de dois lados pelo seno do ângulo entre eles. Né? Essa relação me garante isso. Agora veja o seguinte, o que acontece se nessa relação aqui eu resolver fazer o seguinte, ó, colocar ABC, que é a área que eu estou querendo, em vez de A, o que eu posso colocar? 2R seno A. Perfeito. Eu tenho 2R seno A, em vez de B, eu posso colocar 2R seno B. 2R seno B. E eu ainda tenho aqui quem? O seno de C. Ok? O chapéu aqui para indicar que é o ângulo e todo mundo está dividindo por 2. Olha só que outra relação eu achei para calcular a área de triângulos. Posso cancelar um desses dois aqui, que está tudo multiplicando, né? Então eu vou ficar com o quê? 2. Esse R com esse R vai me dar R quadrado. E aí eu tenho o produto dos três senos, né? Seno A, seno B, seno C. Como queríamos demonstrar. Ou seja, uma nova fórmula de calcular a área de triângulo. Eu posso pegar o raio, elevar ao quadrado, dobrar e multiplicar pelo produto dos três senos. Ok? Produto dos senos dos três ângulos internos. Bom, sabendo essas relações, a gente resolve nossa questão facilmente, né? Então veja que a gente deduziu aqui duas relações para calcular áreas de triângulos, né? Todas elas em função, uma dos lados e o raio, e a outra em função do raio e do seno dos ângulos.
Interessante, né? Vamos deixar as duas aí e vamos resolver nossa questão. Agora ela sai facinho. Olha essas relações anteriores. Veja que a matemática é toda interligada, né? Bom, como é que a gente vai resolver essa questão? Vamos pensar. Para eu usar aquela relação, eu tinha que ter os três lados. Eu não tenho os três lados. Então, aquela relação não me serve para essa situação. Para eu usar essa daqui, eu só preciso ter o seno dos ângulos e o raio. O raio eu já tenho, os ângulos eu já tenho? Tenho. Porque, veja, ele não deu esse ângulo, né? Ele falou que era 30, 120, mas para a soma da 180, esse cara tem que ser 30. Tudo bem? Ó, 30 mais 120 foram dados na questão. Isso dá 150. Para chegar a 180, esse cara tem que ser 30. Ok? Então eu posso calcular a área desse triângulo da seguinte maneira. Ó. A área do triângulo ABC pode ser dado por seno de 30, 2r, né, ao quadrado. Vou colocar 2 vezes 2 ao quadrado. Lembra que foi dado que o raio vale 2? Vezes o seno de 30, vezes o seno de 30, vezes o seno de 120. Não é? Aqui, ó. Seno de 30, seno de 120. A ordem dos fatores aqui não altera o produto, né? Eu coloquei aqui, ó, o seno de B, coloquei aqui, ó, o seno de A, ou de A e B, tanto faz a ordem, né? E o seno de 120. Ok? A gente sabe que o seno de 30 na nossa relação vale quanto? 1/2. Então tem 1/2 e tem 1/2 aqui. E eu sei que o seno de 120 mede quanto? Vamos lembrar? Não precisa nem fazer redução, né, ao primeiro quadrante. A gente consegue por aqui, ó. Visualmente a gente já observa. No eixo, né, nos eixos aqui x, y, eu marco uma circunferência unitária, ok? Marco uma circunferência unitária, convenciono esse sentido como sendo positivo e giro a partir desse ponto tantos graus quanto eu quiser. Eu quero 120. Então eu vou andar aqui, ó, nesse sentido que eu vou marcar como positivo, 90 graus, já que os eixos são coordenados. 90 graus, para chegar a 120 eu preciso de mais quanto? Eu preciso de mais 30. Beleza. Então aqui está o 120. Ó. Esse arco, né, mede 120 graus. Bom, quando eu marco, né, um arco aqui em cima, um ponto, e a partir da origem puxo para esse ponto e identifico o arco, as projeções no eixo horizontal são as projeções do cosseno. E as projeções no eixo vertical são as projeções do seno. Né? Então, quando eu estou aqui com 120 graus, ó, o que eu preciso? Eu preciso saber qual a projeção, eu quero o seno, né? Qual projeção vertical eu vou ter aqui. Ó. Essa projeção vai me dar o quê? Vai me dar exatamente a medida do seno de 120 graus. Percebe que, como a gente marcou o raio unitário, o seno vai de 0 a 1 no máximo. O máximo valor do seno é 1. Então, o nosso valor que a gente quer, que é o seno de 120, é um pouco menor que 1 aqui. Ó. Como é que eu encontro ele? Bem simples, eu só preciso pegar a projeção para o primeiro quadrante, ó. E aí eu observo o seguinte, ó, por simetria, se eu puxo mais 30 aqui, ó, sobra quem? Sobra 60. Não é verdade? Os dois triângulos vão ser congruentes, ó, puxei 30 para um lado, 30 para o outro, sobra 60. Então a conclusão que eu chego é a seguinte, ó. O seno de 60 graus, ó, o seno de 60 graus, tem a mesma projeção vertical, ó, veja que é a mesma projeção, do que o seno de 120, ó. Percebeu? Então, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que o seno de 60 graus. Ok? Então veja que eu não precisei falar de redução do primeiro quadrante, na verdade seria 180 menos 120, né? Daria 160. Eu pego esse metade do arco todinho, né? Tiro 120 dá 60. Mas aí seria uma aula de trigonometria. Pra gente basta saber calcular esse seno simples aí. A questão chegou ao fim, você já notou? Isso aqui, a área que me foi pedida será. Isso aqui é 4 vezes 2 vai me dar 8, né? E aqui o que eu tenho? 8 vezes 1/2, vezes 1/2, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, a área pedida, ABC, do triângulo de vértices ABC, mede 8. Com 8 cancela, raiz de 3 centímetros quadrados. Simples assim.